Você já se olhou no espelho e se perguntou: "Onde foi que eu me perdi?" Quando foi a última vez que você realmente parou e olhou e se sentiu em paz com você mesma? A gente se perde em ser forte, mas a gente se encontra quando tem a coragem de parar. Essa sensação de estar desconectada com a própria essência é mais comum do que se imagina. É a sensação de estar perdida no meio de tantas demandas e no processo nós esquecemos quem nós realmente somos. Eu já estive nesse lugar aí, especialmente logo depois que meus bebês nasceram. Dos três, é impressionante como o puerpério faz nós nos perdermos de nós mesmos. E isso é um processo bem natural e comum entre as mulheres. Mas eu estou aqui para te ajudar. Se você está vivendo nesse processo, mesmo que não seja dentro de um puerpério ou fora dele, que está se sentindo perdido, estou aqui para te ajudar. Bem-vinda ao episódio número 2 da série 180 dias para se tornar uma mulher restaurada. Vamos caminhar juntas nesse processo terapêutico, nessa jornada de reconexão consigo mesma. Vamos descobrir então onde foi que nós nos perdemos e como voltar a esse nosso centro, a essa nossa essência. Eu sou Jaqueline e assim como você, eu já me perdi várias e várias vezes nesse processo de ser tudo para todos. Ser esposa, mãe, profissional, né, aquela que dá conta de tudo e é forte. Então, ao longo do tempo, eu fui me perdendo durante todos esses ciclos que se passaram na minha vida. E veja só, eh, quando eu falo assim que nós nos perdemos, isso não é para gerar mais culpa em você, mas é só para te deixar alerta e atenta a si mesma também, que você sim tem valor. A pressão externa, os padrões de sucesso, essa expectativa da sociedade para a mulher, tudo isso afasta a mulher de ela ser quem ela realmente é, daquilo que Deus a projetou para ser, daquilo que Deus espera para nós enquanto mulheres. Quantas vezes você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Quantas vezes você já estava amamentando, fazendo qualquer outra coisa com o seu filho e pensou: "Nossa, parece que eu só vivo para o meu filho", não é? Você também já pensou isso? Eu já pensei. Todas nós mulheres mães pensamos nisso. Quando a gente passa a entender e a olhar, quantas expectativas, né, as pessoas colocam em nós enquanto mulheres, que não são nossas muitas vezes, né, mas são expectativas do externo. Eu me deparei quando eu estive escrevendo aqui no journaling o quanto essas expectativas elas nos geram mais ainda cansaço e o pior, frustração em nós mesmos, porque a gente não vai dar conta de ser tudo para todos, né. Eu sei que nós todas temos um coração partido nesse quesito, de ser tudo para todas e atender a expectativa de todos, mas a verdadeira força, ela está em parar, em refletir, em voltar para nós, para o nosso verdadeiro eu, nos conectarmos à nossa essência. O preço de tentar ser tudo para todos. Eu entendo que muitas de nós têm essa compreensão de que só vou ser valiosa se eu atender a todas as expectativas, a ser perfeitas em todos os meus papéis enquanto mulher, mas isso nos cansa, isso nos sobrecarrega, nos afasta de sermos quem realmente somos. E quando você se dedica demais a todos ao seu redor e negligencia o seu próprio ser, suas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais, você começa a sentir perda de identidade. E isso é algo que Satanás mexe demais nas mulheres, perder a sua própria identidade. Eu mesma já fui vítima várias vezes dessa crença. E precisei me confrontar diante dela e dizer para e dizer chega. Então, a verdadeira essência de quem nós somos é muitas vezes sufocada por tantas demandas externas que dentro de você existe uma força muito poderosa e que não é explorada pela grande maioria das mulheres. Muitas estão inconscientes, literalmente inconscientes do seu verdadeiro poder. Então, uma mulher, ela é muito poderosa, ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de beleza. A mulher, ela tem o papel de trazer beleza para o mundo, mas não se sobrecarregando. E o que muitos casais não entendem é que quando uma mulher ela está em exaustão, como a mulher ela é um canal divino entre o céu e a terra, você pode perceber isso quando a mulher dá
traz vida, né, ela gera um filho, ela é um canal entre Deus, o céu e a terra, então ela gera esse fruto. E a mulher ela tem essa capacidade de frutificar sementes, né, de fazer grandes colheitas. Então, o que muitos casais não entendem é que quando essa mulher está sobrecarregada e não tem tempo para si, ela meio que corta essa conexão com Deus. E aí a vida familiar começa a entrar em desequilíbrio, somente porque a mulher não se conecta consigo mesma e não tem esse tempo de descanso, de conexão interna. Então, o primeiro passo é se perguntar: quem eu sou? Deixe de lado as expectativas dos outros e se concentre em que Deus vai te falar. O que que ele vai dizer no momento em que você estiver em silêncio? O que ele chamou para ser? Então, essa é a chave para isso. É um autoconhecimento, amor próprio, conexão interior. Então, nós vamos colocar isso em prática essa semana, na semana 2. Então, você vai pegar o seu journaling, vai acessar o link que está aqui no primeiro comentário do vídeo, e você vai acessar eu vou colocar lá uma lista de perguntas que são perguntas terapêuticas que vão te fazer refletir nesse seu momento de rastreamento do seu coração e do seu interior e da sua essência. Então a gente vai separar um tempo para nós, com o seu devocional, especialmente um momento em que todos estão dormindo, de preferência, um ambiente silencioso, acolhedor. Se for necessário, coloque óleos essenciais. Eu posso até deixar algumas dicas de óleos essenciais e o que você pode fazer para ter esse momento mais introspectivo e de conexão consigo mesma. E convide o Espírito Santo para te guiar nesse processo, para iluminar a sua mente e te conduzir durante essa escrita no seu journaling. Eu vou colocar então essas técnicas, mas vamos lá. A primeira pergunta que você vai fazer para si mesma é: quando foi a última vez que eu me senti inteira? Você vai refletir nisso e vai pensar: quando foi que eu me senti em paz comigo mesma? Então descreva esse momento lá no seu journaling. É importante que você reflita nisso. Se não der durante a semana, faça no final de semana em algum momento. A segunda pergunta que você vai fazer: o que mudou desde então? Desde que isso aconteceu? Desde esse último momento que eu tive em paz comigo mesma? O que mudou? Quais foram os marcos que me afastaram dessa minha essência? A terceira pergunta é: quais os papéis ou então máscaras que eu utilizo para sobreviver a tudo isso e agradar a todos? O que é esse papel de ser forte, de dar conta de tudo, que você está usando aí para mascarar tudo isso? A quarta pergunta: em que áreas da minha vida eu me sinto perdida e sobrecarregada e desconectada de mim mesma? Quinta pergunta: o que eu sinto falta de fazer ou então de ser? O que me fazia me sentir viva? Mas que eu sempre acabo deixando para depois. E a sexta não é uma pergunta, mas assim, uma autorreflexão de si mesma. Escreva ali no seu journaling quais são os seus dons, talentos, quais são as qualidades que Deus te deu e e as coisas que você ama fazer, mas que talvez você tenha esquecido por conta dessa rotina desenfreada. A sétima pergunta: que Deus está mostrando para mim? Que Deus está mostrando sobre mim nesse meu processo de reencontro com Deus? Lógico que todas essas perguntas você não vai fazer num único dia. Eu aconselho que você faça uma reflexão por dia, como se fosse um devocional, sabe? Faça seu devocional, sua oração. Leve intencionalmente essa pergunta a Deus e peça ao Espírito Santo para te guiar em cada pergunta, uma por dia, esse é o ideal. E no final, quando você fizer tudo isso, então desenhe uma linda flor do seu jeito, do jeito que a sua criança interior gostava de desenhar, e mesmo que ela seja simples, tá, não importa, que essa flor ela vai representar você, né, ao longo desse processo, essa flor representa você sendo desenhada e esculpida, trazendo cheiro, vida, sabe, beleza para todo esse processo que você está passando de restauração. Então, ao lado dessa flor, você vai escrever o seguinte: mesmo quando eu me perdi, Deus me viu e Ele está me trazendo de volta. Se você sentiu tocada por esse vídeo do episódio 2, onde foi que eu me perdi, e percebeu que ao longo do caminho você também já se perdeu, eu quero te convidar a dar um próximo passo.
sabe, para você ir além, para melhorar ainda mais esse seu reencontro com a sua verdadeira essência. Se inscreva na newsletter semanal Cartas Restauradoras, onde eu enviarei para você toda segunda-feira às 7h07 da manhã. Práticas semanais para que você tenha esse processo de cura, de reconexão, para começar logo essa jornada de restauração, para trazer de volta ao seu eu. O link vai estar aqui na descrição ou então no primeiro comentário deste vídeo. Então, que a paz de Deus, que o amor de Deus, ele invada o seu coração e que nesse processo, nessa caminhada de 180 dias aqui, são 26 semanas, onde você estará fazendo práticas reais de transformação profunda, para que você se reconecte novamente com você e seja uma mulher transformada. Então eu desejo que Deus e o Espírito Santo estejam caminhando com você, enquanto você está aqui comigo nessa jornada. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se você conhece alguma mulher que você ou você viu que ela ganhou bebê recentemente, porque é bem comum, como eu disse, que as mulheres se percam da sua identidade no puerpério, no pós-parto. Ou então se você sente que uma amiga sua, precisa desse momento, dessa restauração, encaminhe esse vídeo para ela e convide ela para estar presente conosco aqui nessa jornada e também eu te convido para que você esteja aqui no próximo episódio número 3.